Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Sérgio Barros, eu sou pastor auxiliar da Igreja Evangélica Congregacional da Estação, aqui em São Pedro da Aldeia, no estado do Rio de Janeiro, cujo pastor-presidente é o pastor Éder Boechat. E é uma alegria estar aqui com os irmãos do Projeto Vem Orar. Eu agradeço ao convite do pastor Jones pela confiança, muito obrigado. E vamos compartilhar aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Eu queria compartilhar com você uma passagem bíblica muito conhecida nossa. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 1. É a parábola do juiz iníquo, ou seja, a parábola do juiz perverso, do juiz injusto. Acompanhe na sua Bíblia o que diz a palavra do Senhor, Lucas 18, a partir do versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ou seja, orar sempre e nunca desistir. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim ela venha a molestar-me, ou seja, venha me agredir fisicamente. Então, disse o Senhor Jesus: considerai no que diz esse juiz iníquo, esse homem perverso. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Irmãos, essa passagem bíblica que nós acabamos de ler no Evangelho de Lucas, ela fala justamente sobre esse dever de nós orarmos sempre e nunca desistirmos. Jesus ele está encorajando aos seus discípulos a orar e a buscar a Ele constantemente. E Ele propõe uma parábola. E a parábola pode ser uma história verdadeira ou fictícia, que tem um propósito de transmitir uma verdade, de transmitir uma mensagem verdadeira, e neste caso aqui de transmitir uma verdade bíblica. Jesus ele usava muitas parábolas, ele contava muitas parábolas, era profético isso. Então Jesus ele fala a respeito dessa parábola, onde nela nós percebemos 3 personagens: o juiz perverso, o juiz iníquo, a viúva e o adversário da viúva. E quando a gente fala de juiz, irmãos, no tempo bíblico, a gente não pode pensar da mesma forma do nosso judiciário em nossos dias. Esse juiz ele não pertencia a um poder judiciário dos moldes que a gente tem hoje, o STF, o STJ. Esse juiz ele era uma pessoa proeminente da sociedade, uma pessoa rica, era uma pessoa que era vista pela comunidade como alguém de relevância, como alguém realmente importante e como alguém cuja opinião e o posicionamento era considerado por todos como algo normalmente muito acertado. Então as pessoas, quando tinham alguma demanda, as 2 pessoas iam até esse juiz, apresentava suas demandas ao juiz, o juiz avaliava aquela demanda e emitia uma decisão, favorável a um lado ou ao outro. E as pessoas aceitavam, acatavam aquela decisão. E aqui aconteceu isso, né? A palavra de Deus diz que existia esse juiz, mas que existia uma viúva. E essa viúva ia constantemente até o juiz, solicitando que ele julgasse a sua causa contra o seu adversário. E, irmãos, quando a gente fala de viúva no contexto bíblico, nós temos que perceber que as viúvas eram extremamente frágeis, eram pessoas assim que não tinham muito valor naquela cultura.
E para piorar, às vezes a viúva, ela era viúva de alguém que deixava uma dívida para ela. E às vezes ela podia pagar essa dívida com a sua própria condição de escrava. Ela podia se tornar escrava, ou ela ou seus filhos, para quitar a dívida de seu marido que havia falecido. Então as viúvas eram as pessoas assim de pouco valor na cultura da época, nesse contexto em que nós estamos falando dessa passagem bíblica. Mas essa juíza, ela constantemente ia importunar, ia lá exigir do juiz que julgasse a sua causa. E a palavra de Deus diz que esse juiz, ele vai e fala assim, olha, eu não temo a Deus e nem respeito homem algum, mas essa mulher, ela tem vindo aqui constantemente me importunar. E eu vou julgar a causa dessa mulher porque eu estou com medo até de sofrer agressão física. E irmãos, quando a gente fala que esse juiz era um juiz iníquo, isso significa dizer que esse homem ele não era moralmente correto, que ele não se preocupava com a opinião pública ou com a opinião das pessoas. Ele julgava as coisas de acordo com as suas conveniências e não se importava com o que as pessoas, com o que a opinião pública dizia. E esse homem, a palavra de Deus diz que ele se recusa a julgar a causa da viúva, mas que chega um momento em que ele, de tanto ela o importunar, ele vai e julga a causa dela. E irmãos, nós temos uma grande dificuldade em nossos dias de nós persistirmos em tudo. Persistirmos nos estudos, persistirmos no trabalho, persistirmos em relacionamentos familiares e principalmente, irmãos, persistirmos em oração. Mas a palavra de Deus, ela nos convida a não desanimarmos, a orarmos e a buscarmos o Senhor, porque o Senhor ouve o nosso clamor. Isso acontece às vezes, irmãos, penso eu, que por causa do mundo em que vivemos. O mundo é fast food, onde a gente está acostumado ao 4G, a clicar e as coisas funcionarem logo, e quando a gente clica, né, em alguma coisa para carregar e demora para a gente, que a gente fica desesperado, meu Deus, que demora para abrir. A gente se acostumou com o imediatismo, a gente se acostumou com uma coisa fácil, a gente se acostumou com uma coisa prática. A gente entra num drive-thru de um restaurante, de uma lanchonete, e a gente faz o nosso pedido aqui nessa cabine, e a 5 metros em diante a gente já está com o pedido na nossa mão. E a gente parece que não consegue esperar, e a gente parece que não consegue persistir, que não consegue se esforçar, que não consegue se dedicar. Mas a palavra de Deus, ela fala para que nós perseveremos em oração, perseveremos na busca do Senhor. Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 7, a palavra de Deus diz assim: peçam e será dado, busque e vocês encontrarão, batam e a porta se abrirá, pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e aquele que bate, a porta irá se abrir. Então, irmãos, essas passagens bíblicas que nos ensinam a perseverarmos em oração, que nos ensinam a buscarmos ao Senhor, que nos ensinam a termos em mente que Deus ouve a nossa oração, que Deus ouve o nosso clamor, elas nos fortalecem. Elas têm o propósito de efetivamente nos fortalecer e fazer com que nós acreditemos que Deus, ele ouve o nosso clamor, a nossa oração. Esse juiz, ele, por algum tempo, ele resistiu em atender o pedido daquela viúva. Mas a palavra de Deus diz que por causa da insistência da viúva, esse homem, ele fala, embora eu não tema a Deus, embora eu não tema a homem algum, ela é insistente demais. Eu vou julgar a causa dela. E Jesus, ele fala para mim e para você, ele fala assim: ouçam o que diz esse juiz injusto, esse juiz iníquo. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Será que Jesus continuará nos fazendo esperar? E a palavra de Deus diz assim: eu vos digo que ele lhes fará justiça depressa. Irmãos, Marcos, no capítulo 11, versículo 24, a palavra de Deus diz assim:
tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim se sucederá. Às vezes, irmãos, as pessoas parecem que pedem, que clamam ao Senhor, mas que não confiam que Deus é poderoso o suficiente para ouvir o nosso clamor e para inclinar os seus ouvidos para ouvir as nossas orações. Romanos, no capítulo 8, versículos 26 e 27, a palavra do Senhor diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos seus santos de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito Santo que em nós habita, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Filipenses capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Irmãos, existem inúmeras passagens bíblicas que nos convidam a entregarmos os nossos pedidos, as nossas súplicas ao Senhor. A palavra de Deus diz lá em Tiago, no capítulo 5, versículos 17 e 18, falando a respeito da persistência da oração, e diz que Elias era humano igual a nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. E a palavra de Deus diz: ele orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Irmãos, orar não é apenas falar palavras bonitas, não é sair por aí falando palavras de efeito, não é sair por aí, com uma retórica perfeita. Orar é rasgar o coração na presença do Senhor. Orar é buscar a Deus, entregar verdadeiramente toda a nossa ansiedade e lançar sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem ouvido o nosso clamor. Mas infelizmente, irmãos, a palavra de Deus diz lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Às vezes, irmãos, a gente pede as coisas, mas parece que a gente não consegue. Deus não ouve o nosso clamor, porque a gente pede mal. A gente tem que pedir, tem que orar, mas tem que buscar o Senhor para que a vontade dele seja feita e não a nossa. E existem algumas coisas que realmente impedem a nossa oração, que eu queria compartilhar com você. Eu acho que o principal que impede que a nossa oração seja ouvida pelo Senhor somos nós mesmos. O coração orgulhoso. Tiago 4, versículo 6 fala disso. A nossa soberba. Lucas, no capítulo 18, versículo 9 ao 14, também fala disso. A nossa soberba. O pecado escondido. A falta de perdão. Mateus capítulo 6, versículo 15, a palavra de Deus diz que se a gente não perdoar aqueles que nos têm ofendido, tampouco o Senhor perdoará os nossos pecados. Os nossos desejos egoístas, como acabamos de falar, nós pedimos mal para esbanjar com os nossos desejos, a nossa falta de misericórdia, a falta de fé. Nós pedimos, oramos ao Senhor, mas não acreditando que Ele é poderoso para responder e para inclinar os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Nós desprezamos o conhecimento e às vezes nós recusamos o temor do Senhor. Por isso que o Senhor não ouve a nossa oração. Nós duvidamos da oração e nós somos instáveis na nossa fé. E isso, irmãos, é motivo para nós não termos a nossa oração atendida pelo Senhor. Nós temos um coração duro e rebelde. Nós somos desobedientes ao Senhor. E às vezes, irmão, o fato de nós não orarmos, não buscarmos a Deus com o coração contrito, com o coração quebrantado, com o coração sincero,
acreditando que Ele é fiel e justo para ouvir o nosso clamor e para inclinar os seus ouvidos, para ouvir as nossas questões, as nossas demandas, toda a nossa ansiedade. Nós, às vezes, pedimos ao Senhor, abrimos a nossa boca para pedir, pedimos e sequer reconhecemos e agradecemos e somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nós e por nossas vidas e por nossas famílias. Que nós tenhamos corações mais agradecidos, que nós possamos persistir na oração, assim como essa viúva que buscou insistentemente ao Senhor até que Ele se inclinasse para ela e ouvisse a sua voz. Existe uma passagem bíblica que eu acho tremenda, do rei Ezequias. A palavra de Deus diz lá em Isaías, no capítulo 38, que Deus ele ordena ao profeta Isaías que vá até lá ao palácio e avise para o rei Ezequias pôr em ordem a sua casa, porque a enfermidade que ele estava sendo acometida seria para a sua morte. E a palavra de Deus, irmão, diz que quando o profeta Isaías sai da presença do rei, a Bíblia diz que ele no seu leito, ele se vira para a parede. Ele não se ajoelhou. E às vezes a gente tem isso, parece que a gente acredita que a oração de joelho, que a oração no monte, que a oração de alguma forma, com os olhos fechados, que nós não podemos orar com o olho aberto. E são tantas coisas, assim como uma mulher samaritana perguntou a Jesus onde importa, onde a gente tinha que orar, se era lá em Jerusalém ou se era lá em Samaria. E Jesus fala, pouco importa o lugar. O que importa é que nós busquemos ao Senhor em espírito e em verdade. E eis aí o grande segredo, irmãos. Buscarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Orarmos assim como o rei Ezequias orou, clamando ao Senhor. E a palavra de Deus diz que o profeta Isaías não havia nem saído das dependências do castelo, do palácio do rei. E o Senhor fala, Isaías, volta lá e fala para o meu servo, o rei Ezequias, que eu ouvi o seu clamor, eu vi o seu choro, o seu coração contrito e quebrantado, e eu vou acrescentar a ele mais 15 anos de vida. E é justamente isso, irmãos, que o Senhor está à procura, de corações contritos e quebrantados, de pessoas que se humilhem na sua santa presença e que o busquem em espírito e em verdade. Que nós possamos persistir orando uns pelos outros, que nós possamos continuar orando, clamando pela igreja do Senhor, não só a igreja evangélica congregacional, mas a igreja do Senhor espalhada sobre toda a face da terra, a igreja invisível, a igreja que só o Senhor, o Cristo, que está sentado no trono conhece. Que nós possamos orar, que nós possamos clamar, mas principalmente que nós possamos confiar que o Senhor é fiel e justo para responder o nosso clamor e para inclinar os seus ouvidos para atender as nossas orações, as nossas súplicas. Que nós possamos buscar ao Senhor e que Ele possa, de acordo com a sua vontade, ouvir a nossa voz e atender às nossas súplicas e nos dar paz. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, um dia abençoado e obrigado pela oportunidade. E fiquem com Deus. Tchau, um grande abraço.